muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, está começando. E no programa de hoje você vai ver Carnaval de Porto Alegre. Na reportagem especial sobre a folia, você vai conhecer a história da escola de samba Bambas da Orgia. Imposto de renda, especialista explica diferenças entre declaração simplificada e completa. Contribuintes devem entregar declaração à Receita até o dia 30 de abril. No esporte, dupla Grenal. Retorna hoje aos treinos após jogo pela Libertadores. Grêmio enfrenta São José neste sábado e o Inter o Aimoré no domingo. E mais as entrevistas ao vivo e ainda a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Hoje a gente abre o Rio Grande em Movimento falando sobre carnaval. A folia em todo o Brasil já terminou, mas aqui em Porto Alegre os desfiles ocorrem nos dias 15 e 16 de março. E hoje nós vamos conhecer algumas histórias da nação azul e branco da série Ouro do Carnaval Gaúcho. Com vocês, Bambas da Orgia. O Bambas da Orgia era só uma criança naquela época. O ano era 1950. A família Azul e Branco tinha 10 anos de fundação. Era apenas o início da história. Quem estava por aqui, já na década de 50, era o seu Cláudio, conselheiro nato do Bambas. Ele me conta que por aqui tudo começou com 8 carnavalescos da cidade de Jaguarão, que fica lá no extremo sul do estado, na fronteira com o Uruguai. E quem diria, não é mesmo? Que os jovens apaixonados pela folia formariam uma família que cresceu tanto ao longo dos anos e faz permanecer os mais antigos, mas nem por isso menos atuais. Bambas da Orgia. Muito amor, que a pessoa aqui entra por Bambas se apega. Isso aqui tem uma coisa, um veneno que a pessoa entra aqui e enraiza. É difícil de sair. Viu o meu caso? Estou desde 50 aqui, né? É por aí. Bambas é família, Bambas é geração. A mãe do seu José, a Dona Maria, foi a fundadora da ala feminina do Bambas. Aí a mulherada tomou conta do samba no pé azul e branco, que já foi 20 vezes campeã no Carnaval Gaúcho. Mas por 13 anos, isso mesmo, 13 anos ficou sem ganhar um título. Mas em 1974, com o tema Esplendor da Broadway, como samba enredo, o Bambas voltou a gritar: é campeão. E quem viu tudo isso foi o seu José. Só vinha segundo, terceiro, segundo, e em 74 se conseguiu conquistar o título. Quando eu falei que o Bambas conta a sua história de gerações em gerações, a prova disso é a neta do seu José, a Marina. Nesta época, aí das fotos, ela nem sabia falar muito, mas já tinha sambinha no pé. Hoje é a primeira porta-estandarte da escola, com muito amor, com muito orgulho. Eu nem sabia o que era ser uma porta-estandarte. Aí o meu amigo me convidou para brincar, a ex-presidente Rose me viu e falou para o meu avô: Noronha, ela vai ser minha porta-estandarte. E eu tô aí, né? E esse ano a gente está com muita sede de carnaval, porque não adianta, o povo ama. Muitas pessoas não conhecem o nosso carnaval, mas garanto que se conhecerem vão se apaixonar. Mas a alma ensina, toca o coração. Libertem Mandela, a poesia é sua alma mudada. De volta lá, hoje é festa real. Que não perde a sua essência, é
certeza vai ser uma festa muito bonita e na próxima semana a gente segue essa série de reportagens especiais sobre o carnaval aqui de Porto Alegre. Agora a gente muda de assunto porque foram divulgados os números de acidentes fatais nas rodovias federais gaúchas referente ao período de carnaval. O número de mortes nas estradas caiu em relação ao ano passado. É o que aponta o balanço da operação da PRF. Foram 67 acidentes neste ano contra 105 no ano passado, no período, uma queda de 35%. E o número de mortes também caiu. A redução foi de 25%. Foram 6 óbitos em 2019 e 8 em 2018. Mais de 12 mil veículos foram fiscalizados e mais de 14 mil pessoas, num total de 8.150 infrações. Mais da metade por excesso de velocidade. 230 condutores foram autuados por embriaguez ao volante. E agora a gente fala de previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com um céu nublado. As temperaturas ficaram bem amenas, na casa dos 22 graus, e não devem subir muito durante a tarde. Então vamos acompanhar. A cidade permanece na região metropolitana. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, a previsão de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 21 e 29 graus. Em Erechim, no norte do estado, sol entre nuvens com predomínio de nebulosidade. A chuva também aparece, diminuindo as temperaturas. A mínima foi de apenas 13 graus pela manhã e a máxima deve atingir os 27. Instabilidade também na Serra Gaúcha. Em Bento Gonçalves, pancadas à tarde e à noite. A amplitude térmica será de 10 graus, mínima de 17, máxima de 27 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, também terá instabilidade e temperaturas amenas ao longo do dia. A máxima não ultrapassa os 25 graus, assim como em Cruz Alta, no noroeste, que terá nebulosidade com temporal à noite e máxima de 23 graus. E hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, dia de homenagens. As mulheres, ao longo dos últimos anos, vieram conquistando um espaço cada vez maior na sociedade e se empoderaram. Muitas delas trabalham em atividades que só homens exerciam. Agora as mulheres ocupam cargos na Brigada Militar, no Corpo de Bombeiros e em tantas outras profissões consideradas antigamente masculinas. E a gente assiste alguns depoimentos do dia a dia dessas verdadeiras guerreiras. Onde é mesmo lugar de mulher? Nós podemos ocupar todos os espaços que nós quisermos. No Rio Grande do Sul, elas representam apenas 6,35% do efetivo do Corpo de Bombeiros, mas fazem a diferença. E aí meus soldados me chamaram, na época eu era capitã. Capitã, nós encontramos o corpo do marido dela. E agora? Fazia 10 minutos que o marido dela estava sentado na sala vendo TV. E eu digo, não, vocês façam o seguinte, eu vou falar com ela, mas vocês fiquem atrás, porque ela vai desmaiar. A hora que eu der a notícia, ela vai desabar, eu tenho certeza. Então vocês fiquem atrás dela. E aí eles se posicionaram atrás dela e eu cheguei pela frente e digo, querida, eu preciso te dar uma notícia, eu preciso te dizer uma coisa. É algo que é muito difícil, tu vai precisar ser forte. A gente encontrou realmente o corpo do teu marido e ele tá lá. E diferente do que eu havia previsto, ela não caiu para trás, ela caiu para frente nos meus braços. E aí no final da ocorrência, o meu efetivo veio e falou para mim, que bom que a senhora estava aqui, porque nós não conseguiríamos fazer do jeito que a senhora fez. Na verdade, o risco é uma constante, né? Já atendemos situações de tentativas de homicídio, né? Em andamento, quando a guarnição chega e é impedido, ou às vezes localização de corpos já, né? Quando acionam a patrulha, localiza a mulher já morta. Isso não só em Porto Alegre, em todo o estado, né? São realidades que a gente enfrenta. Então o risco é iminente sempre na nossa profissão. A gente tem um poder de enxergar mais coisas ao redor, os detalhes, as pequenas gentilezas. Quando a gente vive num mundo com muitos homens, talvez fique mais difícil de se perceber. Quando entra uma mulher, a gente percebe pequenas mudanças, às vezes no ambiente, no trato, no como falar. Então, eu acho que a mulher vem para dar essa leveza, né? E, ao mesmo tempo, um olhar diferenciado de responsabilidade, de cuidado, aquilo que a maternidade nos concede. Na área da saúde mental do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, dos 5 oficiais psiquiatras, 4 são mulheres.
A mulher, de um modo geral, tem um pouco mais de facilidade de expor, né? Então isso até é mais saudável, assim, então consegue vir e ser completamente transparente, né? Dizendo tudo o que está sentindo e conectando o afeto, né, à situação que aconteceu. Os homens, de um modo geral, né, não dá para dizer que são todos, mas tendem a segurar um pouco mais, né? Então, de alguma forma, não transparecer com tanta clareza o que estão sentindo. A mulher é competente para estar onde ela quiser. Ela tem capacidade, tem inteligência, tem força de vontade e tem aquilo que eu admiro na mulher, que é a feminilidade e a beleza, a graça de serem mulheres. E é isso aí, lugar de mulher é onde ela quiser. E esse vídeo que a gente acabou de assistir foi produzido pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. E agora a gente recebe aqui nos estúdios o Coronel Ubirajara Anchieta, que é diretor de Cultura da Azof, e a Capitã Clarice Reck. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar então com o Coronel. Coronel, a sua avaliação sobre o papel da mulher dentro da Brigada Militar? Eu entendo que é um papel muito importante, inclusive a Brigada Militar foi pioneira, uma das pioneiras das polícias militares a incluir mulheres nos seus efetivos. E a mulher veio trazer graça, veio trazer ternura e, como disse ali a capitã, ela trouxe alguma coisa, um diferencial que permite com que nós possamos enxergar as coisas de uma outra forma. E isso veio a trazer para a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros fazer com que nós possamos prestar um melhor serviço às nossas comunidades. E a mulher, ela não tem nada de diferente. Os currículos são iguais. Tudo o que os homens fazem, elas também fazem. Elas estão preparadas para fazer toda a atividade, com exceção da força física, que por natureza é menor, mas que ela supera isso em função da capacidade técnica, porque a mulher é muito cuidadosa com as coisas que ela faz. Então, isso aí é muito importante, inclusive, para a nossa prestação de serviço. Pois é, já seguindo nessa linha, como é que o senhor vê essa contribuição feminina numa profissão que antes era somente masculina, só homens exerciam essa função, essas funções? Pois é, eu acabei de dizer que ela veio trazer muita ternura, mais clareza, mais capacidade, assim, de ajudar, assim, de ver as coisas de uma outra forma, porque o olhar feminino tem um diferencial também. E isso ajuda para que nós possamos, os homens e as mulheres, trabalhar melhor pela nossa comunidade, com os olhares de ambos. Hoje elas são fundamentais. Sim, com certeza. São fundamentais. E estão crescendo e fazem com que a gente cresça junto. Tá certo. Capitã, parabéns pelo nosso dia, né? Igualmente. Parabéns, meus cumprimentos. As gaúchas, elas podem comemorar o trabalho de prevenção que a Brigada Militar vem fazendo aqui no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar que é pioneira na Patrulha Maria da Penha, né? A Brigada Militar, ela é uma das primeiras polícias do Brasil, precursora na implementação de um trabalho voltado no enfrentamento à violência contra a mulher. No ano de 2012, então, a Brigada Militar implementou esse projeto. Este ano vai completar 7 anos de existência. E, em nível nacional, vários estados da federação vieram buscar essa experiência aqui no estado. E, inicialmente, o projeto foi implementado na cidade de Porto Alegre e depois ele foi sendo difundido nos municípios com maior índice de indicadores de violência contra a mulher. Hoje nós já temos mais de 31 cidades no estado onde a patrulha já está em funcionamento. Desde o início do programa até o término da minha atividade, que foi em janeiro deste ano, à frente da coordenação da Patrulha Maria da Penha, que foi uma atividade para mim diferenciada, para mim especialmente um crescimento pessoal e profissional muito significativo. Nós tivemos mais de 72 mil medidas protetivas atendidas, que foram remetidas pelo Poder Judiciário para a Brigada Militar. Então, para entender realmente a dimensão do trabalho que é feito por essas patrulhas,
que são policiais militares que recebem uma capacitação, uma qualificação, são inclusive escolhidos para essa temática, porque não é todo e qualquer policial militar que tem realmente perfil para atuar nessa violência contra a mulher. Então recebe uma qualificação e depois ele integra então uma patrulha que de preferência a gente sempre espera que seja uma mulher e um masculino, mas tem localidades onde o efetivo não colabora nesse sentido. Então é uma dupla de policiais militares que eles recebem as medidas protetivas do Poder Judiciário e criam então uma lista, um rol de prioridades e começam a realizar as visitas na residência da vítima. Diga-se de passagem que a Brigada Militar é basicamente a única presença física na residência da vítima. E muitas vezes, quando ela realiza a primeira visita, o cenário às vezes é desolador. O cenário é preocupante, é trágico, porque a mulher muitas vezes está com a vida já desestruturada, desesperada. E às vezes é o abraço da mulher brigadiana na vítima. Atua quase como uma psicóloga também. Acolhimento, estabelece uma relação de confiança, de credibilidade, de muita emoção. E o policial ali precisa então acolher aquela vítima, tentando dar um apoio, uma âncora, para ela consiga pelo menos manter o seu controle emocional e poder reagir frente à realidade que ela se encontra. Então, realmente, a Patrulha Maria da Penha tem feito a diferença e esses nobres policiais militares, a missão deles não acaba naquele momento. Eles acabam levando aquela história para casa, para seus lares e muitas vezes eles acabam criando uma relação de confiança tão forte que acabam até virando amigos. Porque é a presença física no lar, protegendo a vítima. E diante dos diversos feminicídios que ocorreram no ano de 2018 no estado, a Brigada Militar tem feito um esforço muito grande. Inclusive, nacionalmente falando, ela foi convidada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para estruturar o curso nacional de multiplicador da Patrulha Maria da Penha. Então, no ano passado, em 2018, nós já tivemos 2 edições no estado do Rio Grande do Sul do curso multiplicador. Hoje nós temos no estado mais de 55 policiais militares já com curso de multiplicador. Tivemos edições em Brasília, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e este ano está previsto novamente na Bahia e em Brasília. E Rio Grande do Sul no segundo semestre. Então é um avanço muito significativo da instituição Brigada Militar pelo trabalho que foi implementado aqui, mas que está servindo de base para vários estados da federação. E é um trabalho entre homens e mulheres que acabam desenvolvendo essa atividade. É para comemorar nesse dia, né? Comemorar. E a gente conversou com uma mulher que foi vítima dessa violência e agora a gente vai assistir um trechinho do que ela diz. O medo era o tempo todo. Era muito medo que acontecesse uma coisa pior. Ele voltava a agir e cada vez ele agia com mais agressividade. Aí, objetos dentro de casa, gritos, ameaças, foi piorando. Aí no 15º ano eu resolvi me separar dele, ele não aceitou. Eu fui obrigada a ficar dentro de casa, não dividia o mesmo quarto com ele, ficava no quarto das meninas, em função do medo, porque ele estava realmente muito agressivo. Eu vivia abaixo de ameaças. Não tive apoio da família, por ter família pequena e também por não acreditarem que ele fazia isso. Porque fora de dentro de casa ele era uma outra pessoa. Uma pessoa completamente humanitária, amigo, auxiliava todo mundo. E várias vezes ele disse que um dia ia me achar sentada com a minha cabeça no meu colo. Então, nesse dia que ele disse isso, eu decidi que eu ia mudar. E que eu tinha que fazer sozinha, porque eu não tinha a quem recorrer. É realmente bem forte esse depoimento, né? Ela diz ali no final que não tinha quem recorrer, mas as mulheres têm que saber que tem sim a quem recorrer, né? Pode recorrer à Brigada Militar, explica mais um pouquinho desse trabalho, como que é feito isso e que tem todo o apoio com vocês, não precisa ter medo, né? Exatamente, a mulher, cada mulher tem o seu tempo. Muitas vezes a gente
acha estranho por que a mulher acaba retornando ao relacionamento que ela até já tinha decidido que não queria mais estar naquela relação. Mas toda mulher tem o seu momento para a decisão. O que importa é a Brigada Militar, através das suas patrulhas, é dar o acolhimento. A decisão, ela com o tempo vai tendo oportunidade, vai percebendo isso, tendo o apoio psicológico, a confiança da patrulha. Então, assim, diariamente, os policiais militares já têm essa experiência e já compreendem melhor, procurem orientar essas mulheres quanto à questão dos serviços que existem na rede de proteção. E diga-se de passagem que muitas vezes as mulheres precisam do primeiro apoio na família. É a família que é a âncora principal para ela conseguir se estruturar e buscar esta ajuda. E muitas vezes ela não tem esse apoio inicial da família. Então ela acaba meio que sendo isolada pela própria família, casou com o marido, agora resolve os problemas com ele. Mas não é dessa forma que a gente consegue realmente ajudá-la. Então a família colaborando, a vizinhança que serve de alerta também, né, que fique ciente, que proteja essa vítima de alguma forma. E muitas vezes nós cobramos muito a questão das causas, né? A patrulha atua nos efeitos, mas o que realmente está provocando aquela violência? O que está gerando? Onde que está começando realmente esse desequilíbrio? Muitas mulheres, quando foram filhas, talvez elas vivenciaram nos próprios lares a questão da violência. E depois acabaram ficando adultos e acabam compreendendo esse cenário como sendo natural. Então, até ela enxergar que aquele gesto que muitas vezes, para quem olha de fora, entende como sendo uma agressão, para ela fica mais difícil. Ela enxergar que isso é violência. E normalmente a violência já inicia pela questão psicológica. Depois vai sendo uma espiral ascendente, como a gente define, em agressões, depois empurrões, depois vai evoluindo até um possível feminicídio, se não tomar medidas mais emergenciais, no sentido de procurar ajuda dos vizinhos, da família e, se necessário, realmente ligar para o 190 para que uma viatura policial acompanhe esse caso na residência da vítima. Bom, e mês de março, então, mês da mulher, é mês de homenagens, mas também a Brigada Militar está fazendo uma campanha, né, que é a campanha Cabelos de Aço das Brigadianas. Quem é que poderia explicar um pouquinho para mim como é que está sendo realizada essa campanha? Daqui a pouco a gente vai ver imagens aqui também, que aconteceu hoje pela manhã. Marcele, inicialmente eu gostaria de cumprimentá-la e cumprimentando a ti, eu cumprimento todas as mulheres do Rio Grande do Sul, em nome da Associação dos Oficiais, e cumprimentando a Capitã Clarice também pela passagem desse dia. Cumprimento a todas as associadas da Brigada Militar e dos Bombeiros pela passagem desse dia tão importante do empoderamento das mulheres dentro da sociedade, dentro de todas as atividades da sociedade hoje em dia. Muito obrigada. Eu acho que a Clarice pode responder melhor essa... Obrigada, Clarice. A Brigada Militar está lançando a campanha solidária 2019. Tendo como primeira pauta, que ocorreu agora pela manhã, no caso do Porto, na Orla do Guaíba, o lançamento da campanha Cabelos de Aço das Brigadianas. A gente está vendo as imagens lá. É uma ação realmente justamente com o objetivo de sensibilizar policiais militares a doarem seus cabelos para instituições, hospitais que trabalham com a prevenção contra o câncer. Nós sabemos que no momento que uma mulher é diagnosticada com câncer, o quanto que isso afeta a autoestima da mulher. Então, é justamente tentar sensibilizar através de campanhas que iniciaram desde o dia 1º de março, já estão acontecendo. Elas vão ter maior intensidade no mês de março e vão se prorrogar ao longo do ano. Então, a Brigada Militar, através dessas campanhas, está iniciando com a campanha Cabelos de Aço das Brigadianas, mas vão ocorrer outras ao longo do ano. Exemplo, doação de sangue, medula óssea, ações sociais envolvendo idosos, crianças, pessoas com deficiência, inclusive a violência contra a mulher. Tá certo, então muito obrigada pela participação, Capitã Clarice, e também Coronel Birajara Anchieta. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então não saia daí. E nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento e a gente continua falando sobre esse Dia Internacional da Mulher. O número de feminicídio aumentou mais de 40% de 2017 para 2018. E para entender melhor sobre essas leis que
que ajudam as mulheres. A gente conversa agora com a advogada Cristina Giordani. Muito boa tarde, doutora Cristina. Para iniciar, o que é a Lei Maria da Penha? Bom, a Lei Maria da Penha é uma lei que foi pensada, que veio no socorro da entidade familiar, no sentido de coibir ou evitar a violência, né? Que infelizmente é uma realidade brasileira, né? E o que é, então, essa violência contra a mulher? O que pode ser caracterizado como violência contra a mulher? É todo acontecimento que gere sofrimento, é uma conduta ou um ato que possa gerar sofrimento. Esse sofrimento pode ser psicológico, pode ser patrimonial, esse sofrimento pode ser de várias formas, né? Sexual, né? Físico. Então, tudo que gerar esse tipo de sofrimento que esteja relacionado com a entidade familiar, né? E muitas mulheres, elas acabam sofrendo caladas. A gente viu agora o depoimento de uma mulher que sofreu por 15 anos com o marido e só depois, então, que ela decidiu se separar. Por que essas mulheres sofrem caladas? Olha, isso pode ter tantas explicações, né? Infelizmente, algumas têm dependência, uma forte dependência financeira. Algumas têm vergonha, né? E sofrem caladas exatamente por causa disso. Eu acho que falta ainda algum mecanismo de amparo real, né? Mas acho que foi um importante desenvolvimento na existência dessa lei, porque eu acho que é boa notícia que as mulheres podem ficar amparadas, né? Mas eu acho que ainda precisa se conversar muito sobre esse tema para que elas tenham essa lucidez, para que elas possam ter essa abordagem de uma forma mais adequada, né? Exatamente. As mulheres que sofrem essas agressões, sejam psicológicas ou físicas, o que elas podem fazer? Olha, sempre buscar o amparo, né, dos órgãos competentes. Então, no momento que ela sofre essa violência, ela pode discar 180, né, que isso é um número nacional para qualquer tipo de violência que possa existir. Ela pode procurar um advogado, porque sim, nesse momento vem essas narrativas, porque por incrível que pareça, muitas mulheres não fazem essas denúncias, né? Isso ainda é um assunto complexo, né? Podem procurar o Ministério Público, podem procurar a Defensoria Pública. Então, tem muitas formas de buscar a solução desse problema, né? E essa Lei Maria da Penha foi feita para mulheres, né? Mas ela também pode ser aplicada hoje em dia em lésbicas, travestis e transexuais? Sim, ela faz a proteção de toda a entidade familiar, independente do gênero, né? Então, ela cuida de toda e qualquer entidade familiar. E depois que a mulher fizer essa denúncia na delegacia, a polícia ela pode se dirigir ao local onde o agressor está para autuá-lo e já prendê-lo? Sim, isso vamos ordenar assim, né? Então ela chega, às vezes ela tem marcas físicas da agressão. Nesse momento a autoridade policial então vai fazer os devidos registros e pode se dirigir sim e efetuar o flagrante. E como a mulher que depende financeiramente desse agressor, como a senhora falou antes, né, deve agir quando sofre violência doméstica e familiar? Existem redes sociais que podem ser procuradas para fazer esse amparo, né? Mas eu te diria que ainda, infelizmente, isso é um pouco frágil, né? Isso precisaria realmente de um aporte melhor. Eu acho que qualquer mulher hoje em dia, que eu acho que é esse o assunto do dia, né? Ela deve buscar sempre ser informada, ter uma profissão, para exatamente não ter uma dependência muito grande, para não ficar subjugada numa situação de violência. Então, assim, eu acho que falar sobre o tema, dizer estas coisas, auxiliar que elas possam ter uma forma de poder se colocar de uma outra maneira socialmente, pode ser muito relevante nessa hora. A dependência financeira jamais deveria ser uma situação que obrigasse alguém a viver sobre uma situação de violência, mas infelizmente a realidade conta outra coisa, né? E essas vítimas que elas não têm, que dependem financeiramente do marido, não têm dinheiro nem para pagar um advogado, como é que elas podem fazer? Elas podem ir sozinha à polícia, à justiça, pedir ajuda? Podem sim. Podem buscar a polícia, ir até a polícia, a delegacia. Podem buscar a Defensoria Pública, né? Podem buscar o Ministério Público, como eu disse antes. Então, isto por si só, a dificuldade financeira não seria uma situação que obrigaria ela a ser mantida nessas circunstâncias, né? Agora, só para a gente encerrar, quais as principais medidas que resguardam a mulher que foi agredida após ela ter feito a denúncia? Olha, de novo, as circunstâncias que resguardam é procurar os meios competentes,
efetuar os registros, né? Eu acho que às vezes até uma conversa ou até mesmo esse programa que está mostrando para as pessoas os caminhos como proceder. Então é sempre importante lembrar sempre que essa violência não é só a física, né? É a violência moral, emocional, sexual, financeira, porque às vezes tem pessoas que ficam subjugadas financeiramente, né? Isso tem recurso na justiça. E eu acho bem importante esclarecer também que o fato de alguém ter precisado utilizar essas medidas protetivas que a Maria da Penha oferece não impede ou não modifica que venham buscar outros direitos depois amparado no direito de família, né? Então, às vezes em algum momento eu precisei ter uma medida protetiva momentânea, mas depois eu preciso me socorrer dos outros mecanismos. Ir lá na justiça para ver a questão de guarda, a questão de partilha, isso não fica prejudicado. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa ajuda a outra. Tá certo, então muito obrigada, doutora Cristina Giordani. Eu que agradeço. Aí esclarecendo então, mais nesse dia de homenagens à mulher, esclarecendo um pouquinho das leis que ajudam as mulheres aqui no Brasil. Então a gente vai a um rápido intervalo e já volta, não saia daí. E nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento nesse Dia Internacional da Mulher. Mas agora a gente para um pouquinho para falar sobre esporte, sobre dupla Grenal. E as informações chegam com o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. Eu começo falando sobre o Grêmio, que joga já amanhã. Não tem muito descanso não para ninguém. O Tricolor já trabalhou nesta manhã no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho. E quem nos traz as últimas informações é o repórter Guilherme Paz. O Grêmio realizou essa manhã aqui no CT Presidente Luiz Carvalho o último treinamento antes do jogo contra o São José, que é amanhã à noite na Arena, válido pelo Campeonato Gaúcho. O time vai ser completamente reserva, já que na terça-feira que vem tem o Libertad pela Libertadores da América. O Grêmio pode ter a estreia de Diego Tardelli. O atacante, que chegou há cerca de 3 semanas a Porto Alegre, vem treinando com bola há cerca de 2 semanas, entra amanhã ao decorrer da partida. Vai iniciar no banco de reservas. Renato também pode contar com o volante Michel. Ele, que não jogou na Libertadores contra o Rosário Central por conta de uma lesão, treinou normalmente na manhã desta sexta-feira. Um treino fechado, boa parte para a imprensa, 30 minutos iniciais fechados. A imprensa teve acesso 15 minutos para fazer imagens do Rachando 2 Toques e Renato fechou a parte final do treinamento para fazer mistérios. Ele que pode ter a estreia de Rafael Galhardo, que está retornando ao Grêmio. Ele só espera agora a publicação de seu nome no BID. Com as informações do Grêmio, aqui no CT, Guilherme Paz. Valeu, Gui. E o Galhardo, que foi apresentado agora há pouco, alguns minutos também, no Centro de Treinamentos do Tricolor. Bom, minha gente, o Grêmio, como falou o Guilherme Paz, vai ter um cara, pelo menos no banco de reservas. É óbvio, o treino foi fechado, a gente fica nesse mistério. Vai ser uma equipe reserva, mas tem um camarada que eu imagino que a torcida está bem ansiosa para ver em campo. Já imagina o nome? A próxima matéria é sobre ele. O empate 1-1 contra o Rosário Central fora de casa agora fica em segundo plano. Isso porque esse sábado tem jogo pelo Campeonato Gaúcho contra o São José. E o Tricolor vai com o time reserva, já que na terça tem o Libertad na Arena. A grande novidade fica por Diego Tardelli, que desembarcou no dia 13 de fevereiro em Porto Alegre e agora deve fazer a sua estreia. A tendência é que o atacante inicie no banco, já que não atua desde novembro. Fica difícil a quando que o Tardelli vai jogar. A resposta quem dá é o jogador. Eu já falei com ele, já falei com a preparação física para ver se é possível, de repente, levar ele para o jogo contra o São José. Se vai jogar ou não outro departamento. Mas o grande objetivo, todo mundo sabe, dar ritmo de jogo a Diego Tardelli, para que ele se torne uma opção para Renato na semana que vem. O importante é que ele é um grande jogador. Um jogador que sabe fazer gol, um jogador inteligente. E aonde ele entrar na nossa equipe, pode ter certeza que ele vai acrescentar bastante.
É o grande reforço do Grêmio na temporada. Eu estou muito ansioso para ver o Diego Tardelli. Confesso que não deu para ver muito dele, porque, poxa, o cara estava 74 dias parado, embora magrinho, fininho, como ele mesmo disse que chegou, é o biotipo do cara. Ele foi treinar e é óbvio que sente um pouquinho, mas ainda tem muito a dar o Diego Tardelli pelo Grêmio nas próximas 3 temporadas. Estou na expectativa para saber onde ele vai jogar também, né? Porque, assim, na China ele estava jogando na do Luan. Será que vai ser um bafo na nuca do Luan? Ele também pode jogar pelas pontas, principalmente quando jogou no Atlético Mineiro, era Ronaldinho de um lado, Diego Tardelli, Luan de outro e na frente o Jô. Era um timaço aquele do Galo, mas ele sabia fazer essa função. No São Paulo e no Flamengo, quando surgiu, inclusive chegando à Seleção Brasileira Sub-20, ele era mais 9, mais um centroavante. Então, onde vai jogar o Diego Tardelli? Essa, me parece, será a grande dúvida no momento. No Internacional, o Colorado já está de volta, né? Trouxe na bagagem os 3 pontos pesados de uma estreia de Libertadores da América e, claro, tem Libertadores na próxima quarta aqui no Beira-Rio. Só que antes disso, tem Campeonato Gaúcho também. A gente vai conferir como é que foi esse pós-vitória do Inter. O clima na chegada do Internacional em Porto Alegre depois da vitória contra o Palestino não podia ser melhor. Todos os jogadores tiraram fotos e assinaram camisas. Mas quem o torcedor queria mesmo era Rafael Sobis, o autor do gol colorado no Chile. E o gol é uma consequência, né, cara? Tem tantas vezes que a gente chuta, o goleiro pega, ou alguém tira de cabeça. O que resta a nós é seguir tentando. A gente tem que tentar, porque a gente sabe quais são as chances que se tem de fazer um gol em cada circunstância do jogo. Fizemos o gol com o Sobis, entrou bem no jogo. Bate bem na bola, né? O goleiro ficou esperando um cruzamento, bateu bem direcionado, firme. Com o Marcelo Lomba não foi diferente. O goleiro, junto com Sobis, foi grande responsável pela vitória do Inter. Foram inúmeras defesas para o Colorado não sofrer nenhum gol. Agradeço a Deus, né? A oportunidade de estar jogando uma competição como essa, defendendo a camisa do Inter. Sabe que tem toda uma mobilização da torcida colorada nessa competição e é importante a gente começar vencendo, a gente ficar feliz, a gente está trabalhando duro e eu só posso agradecer a Deus por a gente poder sair bem aqui, né, poder fazer um bom jogo e comemorar junto dos meus companheiros. A bagagem de Santiago do Chile vem pesada e as coisas que estão dentro delas são muito boas. Entre elas, os 3 pontos, mesmo com um jogo não tão bom, e a primeira colocação no Grupo A da Copa Libertadores da América. Estrear com vitória fora de casa ainda é fundamental, de suma importância para a nossa campanha e esperar agora fazer uma boa semana de treinamento para que a gente possa, com esses 3 jogos em casa, conseguir fazer bons jogos. Mas a vitória fora de casa com certeza foi fundamental para a gente. Agora os colorados podem ficar felizes, porque o clima com a vitória na estreia é só de alegria. O Internacional mudou a chave, né? Conseguiu de um jogo que não foi bem, eu insisto, não vão me matar em casa, mas assim, vamos analisar a partida, teve bons jogadores, se o goleiro é escolhido melhor em campo já tem um sinal de alerta, mas a zaga foi bem, foi bacana, o Moledo e o Cuesta, o Edenilson correu demais, o Sobis decidiu, agora vários outros setores do Internacional ainda precisam melhorar, só que é melhor corrigir vencendo do que perdendo, meio óbvio, lógico que eu tô falando. E antes de tudo isso tem o Aimoré no próximo domingo, chance do Odair testar mais jovens. Tá todo mundo querendo o Nonato, acho que o Nonato pode ser colocado em campo neste domingo como titular, até para ver, ele tá comprovando 1, 2, 3 vezes. Então a gente vai começando a observar esse time reserva do Inter com mais oportunidades, com mais chances e domingo é uma boa no estádio Beira-Rio, aliás, uma sequência de jogos no Beira-Rio, né? Domingo agora no Beira-Rio, depois na quarta do Beira-Rio, para o torcedor matar a saudade, já que estava com saudade do Inter na Série A e também na Libertadores, grandes campeonatos. Tá certo, Marcele? Tá certo, muito obrigada, JB. E agora a gente vai a um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDCTV Digital. E claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores.
Agora a gente muda de assunto. Os contribuintes precisam entregar as declarações do Imposto de Renda à Receita Federal até o dia 30 de abril. E as restituições vão ser feitas em 7 lotes. O primeiro está programado para o dia 17 de junho. A Aline é assessora de imprensa. Antes mesmo de começar a valer o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2019, ela já foi tirar as dúvidas com o contador. Rodrigo, me explica por que a nossa declaração, no caso que tu faz para mim, é simplificada. No teu caso, Aline, a gente opta por fazer o simplificado por tu não ter a comprovação de despesas médias, despesas com escola. E daí a Receita ela tem uma opção do modelo simplificado que ela limita um percentual de 20% de dedução. Mas qual a diferença entre os modelos simplificado e completo na hora de prestar contas com o leão? A completa, normalmente quem faz a completa são aqueles contribuintes que têm despesas, que têm os recibos, notas fiscais de tudo que originou as despesas durante o ano. Despesas com saúde, despesas com faculdade, técnico. Quem teve rendimento superior a R$ 28.559,70 no ano passado tem que declarar a renda para não cair na malha fina. Ainda quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Também quem teve ganho de capital na alienação de bens, direitos ou quem realizou operações na Bolsa. Em atividades rurais com receita bruta superior a R$ 142.798,50 e ainda quem teve propriedade de bens ou direitos superior a R$ 300 mil. É importante ficar atento se você se enquadra em um destes requisitos, porque quem não declara é penalizado com multa. Daí tu tem um prazo para te poder regularizar isso aí, evitando de ir até a Receita. No momento que tu recebe a carta da Receita Federal, já tem a aplicação de multa de 75%. Entendeu? Por isso é bom, quando for fazer, ficar consultando se foi processada ou caiu na pendência, que é a malha fina. Né? Quem não declarar, ela vai de praxe, passando, hoje inicia dia 7 de março até 30 de abril. Passando esse prazo, já é aplicada uma multa de R$ 165,74, fixa. Para fazer a declaração, você pode pedir auxílio de um contador ou ainda baixar o programa do IRPF 2019, que está disponível no site da Secretaria da Receita Federal. Quem declarar deve receber em até 48 horas o parecer da Receita sobre a prestação do contribuinte. É um benefício enorme. Se deixa para a última hora, não faz muito sentido, não faz muita diferença, né? Mas imagina que se eu declarar hoje, daqui a 2 dias eu sei se eu estou devendo algum recibo, alguma coisa, dá tempo de eu retificar bem tranquila. Então eu acho que isso até é um motivador para as pessoas quiserem declarar até completa, né? E é melhor já ir se organizando e não deixar então para a última hora, que é no dia 30 de abril. E o impacto das mídias sociais no cenário político do país foi pauta do programa Cruzando as Conversas desta quinta-feira. 4 especialistas analisaram como ações nas redes podem influenciar de forma positiva ou negativa no campo político. Confira só um trecho. Aumentou a participação popular, as pessoas estão se manifestando mais. E também tem o lado negativo, que são as fake news. Mas não tem como voltar atrás mais. Esse mundo da internet vai continuar avançando, não tem como recuar mais. Os políticos têm que se adaptar a essa linguagem, esse tipo de público. E possivelmente, Ricardo, nas eleições agora para prefeito e vereador, novos equipamentos vão surgir, novas tecnologias, novos programas, novos aplicativos que a gente nem está usando hoje ainda e que já vão ter alguma influência nas eleições para prefeito e vereador. A comunicação passou a ser talvez a principal ferramenta de um parlamentar, por exemplo. No caso do executivo é um pouquinho mais complexo e complicado, porque daí é uma estrutura muito maior, tá? Mas de qualquer forma também se dá uma atenção muito maior do que se dava à comunicação, ou seja, sempre se fez comunicação, mas com as redes sociais se faz com mais intensidade, com mais velocidade, por óbvio, mas com mais frequência, né? Eu acho até que se comunica muitas coisas irrelevantes.
E essa irrelevância é baseada no mau uso, na novidade, na falta de formação, né, dessas pessoas em relação a essas mídias mais novas, digamos assim. Eu costumo dizer que nós estamos numa mudança de era. Né? O pessoal fala, é uma era de mudança. Né? Na verdade, é uma mudança de era. A gente saiu da era industrial para a era digital. O problema é que tem pessoas e empresas que ainda estão rodando o chip da era industrial. Então, apesar o Zeca mencionou, né, que as estruturas de comunicação, de redes sociais estão maiores no setor público, nos gabinetes, só que as pessoas estão mal treinadas, não só o profissional lá que está mexendo com a rede social, como também o próprio representante público, né, o deputado, o prefeito, o presidente, né? Tá faltando treinamento para saber lidar com esse mundo novo. A gente está discutindo aqui, acho que é bem claro que se mescla, as redes sociais, elas se mesclam com formas tradicionais de decisão do voto. Então, por exemplo, eu acho que uma coisa que vai continuar sendo determinante é o bem-estar social e econômico do eleitor. Se daqui a pouco começa a crescer a economia, todo mundo duvida disso, 7, 8% por ano, a gente tem aí isso que a gente estava falando de que o PSL e o bolsonarismo é uma tendência, talvez ele se mantenha por mais tempo. A economia se mescla com isso, sensação de segurança, as redes sociais se mesclam com isso, o tradicional voto com os pés, né? Sensação de segurança, perspectiva da melhoria econômica. Eu acho que ajuda, mas aí eu acho que muda pouco. E o programa Cruzando as Conversas desta sexta-feira vai debater sobre a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A apresentação é do jornalista Ricardo Azeredo. Não perca! E olha, agora a gente muda de assunto. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em ataques a bancos na Grande Porto Alegre. 2 homens foram presos, inclusive um dos líderes. Confira. Polícia! Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão na capital e em Cachoeirinha. A investigação começou há 1 ano e 5 meses, após ataque a uma agência bancária na zona norte de Porto Alegre. Um dia depois, 3 homens foram abordados pela Brigada Militar com mais de R$110 mil. No primeiro momento, eles fogem da guarnição, né? Eles perseguem o veículo, eles abandonam o veículo e jogam, nesse meio tempo, coisas que são localizadas pela Brigada Militar, né? E essas coisas são dinheiro. Só que a vinculação desse valor e dessas pessoas a um fato criminoso naquele momento não foi possível de ser feita. Sequer a própria instituição bancária sabia que havia sido vítima de um crime. O grupo tem um modus operandi bem conhecido. Primeiro, ele invade um prédio ou uma casa ao lado de uma agência. Depois, fura ou quebra a parede na altura do cofre e leva o dinheiro. Assim, as câmeras dos bancos não percebem o ataque na hora. Eles em nenhum momento acessaram a parte interna do banco e em nenhum momento se percebe movimentação de criminosos ali, né? A própria instituição bancária nos dá conta de que, na verdade, os próprios sistemas de monitoramento de alarmes não acusou a prática do ilícito ali. 2 homens foram presos nesta sexta-feira. Um deles, conhecido como Feio, tem 29 anos e foi detido em Cachoeirinha. O outro, capturado em Porto Alegre, tem 51 anos e seria um dos líderes da quadrilha. A polícia ainda está em busca de outros 2 homens. Um deles também seria comandante do esquema, todos com antecedentes por ataques a bancos. Furto qualificado, pelas modalidades, pelas qualificadoras do furto, né? Rompimento de obstáculo, concurso de pessoas e muito provavelmente pela associação criminosa ou organização criminosa. Foram apreendidos ainda 5 carros, documentos como impostos sobre transmissão de imóveis e guias de pagamento, dinheiro e 3 celulares. E nesse Dia Internacional da Mulher, a Defensoria Pública do Estado realizou um mutirão com orientações jurídicas e educação em direitos da mulher. Olha só. Centenas de mulheres se reuniram no Largo Glênio Pérez para lembrar da luta por igualdade no Dia Internacional da Mulher. Um ato dramático ilustrou a violência de gênero que atinge o sexo feminino. Em 4 anos sofreram violências físicas, lesões, 59 mulheres por dia! Em cartazes e camisetas, a figura da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que se tornou símbolo da batalha por direitos iguais,
após ter sido morta em março do ano passado. A gente não comemora, a gente sai para a rua para dizer que nós existimos, que nós estamos no mundo e que a gente quer respeito, dignidade e principalmente ter o direito de amar quem a gente quiser. Os dados da Secretaria de Segurança Pública Gaúcha são preocupantes. Só em janeiro deste ano foram mais de 2.000 casos de lesão corporal e 130 de estupro de mulheres. Além disso, houve 50 tentativas de feminicídio e 4 mortes. Por isso, é importante sempre denunciar esses tipos de crime. É um dia que desde 1975 a ONU colocou esse dia como um dia de então a gente celebrar e sim refletir sobre os direitos da mulher, que começaram as lutas lá na Revolução Francesa com os ideais de liberdade e igualdade, a busca pelo voto da mulher, depois os direitos de igualdade no ambiente de trabalho e hoje nós podemos falar que tem um movimento feminista, que é um movimento feminista contemporâneo, que está mais preocupado com as questões agora também do corpo da mulher, da liberdade e nós no Brasil temos uma preocupação muito grande em relação à violência doméstica. Os números são alarmantes, mas eu acredito que as pessoas estão cada vez mais buscando ajuda também. A Defensoria Pública também estava presente com uma unidade móvel promovendo orientação jurídica e educação em direitos da mulher. Servidores entregaram cartilhas, materiais educativos e informativos, além de terem prestado atendimento à população. A Defensoria Pública atua de uma maneira judicial, através do sistema de justiça, mas também extrajudicial, com educação em direitos, com fortalecimento, conscientização das mulheres. E quem foi atendido pela Defensoria aplaudiu a iniciativa. Acho que precisa ter mais atendimento, né? Eu acho que a mulher precisa ser mais acolhida, como a gente vê que muitas vezes, né, fica exposta aí a tudo, né, em delegacia de homem e por aí vai, né? E o Rio Grande em Movimento fica por aqui. Parabéns a todas as mulheres. E outras notícias você confere no Jornal da RDC, que começa às 10 horas da noite. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.